Olá pessoal, sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR, aqui no YouTube, portaldoperegrino.br no Instagram e no TikTok. Hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos. Vou deixar a capa dele aqui para vocês verem. Quem quiser comprar tem na estante virtual. Então, dando continuidade, hoje eu vou contar a história de um pastor que entrou em contenda, né, com um político numa cidade. Por quê? Porque este político ele queria implantar algumas regras, leis que iriam atrapalhar a população. Então o que aconteceu? Esse político, após uma reunião local, né, com outros políticos, com a localidade, com a população, ele perdeu esse direito. Então o pastor ficou muito feliz, né, porque ele não conseguiu implantar o que ele queria. Só que esse político ele ficou com tanta raiva que falou que ia matar este pastor. E os amigos do pastor falaram: olha, não volta para casa sozinho não, a gente vai te acompanhar. Ele falou: não tem problema não, tenho a proteção de Deus, não estou com medo. Ele, contrariando os amigos, ele foi, porque iria passar por um bosque muito escuro para ir para casa. Então ele passou por esse bosque, ele chegou em casa bem, tudo certo. Só que muitos anos depois, o político, no seu leito de morte, quis chamar esse pastor. E quando chamou o pastor, falou: olha, naquele dia eu ia te matar no bosque, eu estava te esperando com um porrete para te matar. E o pastor falou: mas por que você não fez isso? Ele falou: porque você estava acompanhado por dois homens muito grandes e fortes, então eu achei melhor não fazer isso. Mas o pastor falou: mas eu não estava acompanhado por ninguém. Então a presença dos anjos a gente pode não ver, mas eles estão com a gente. Quando a grande maioria das histórias que eu conto aqui, as pessoas são de oração. Mas mesmo as pessoas não orando, a gente tem proteção. Muitas vezes as mães, os próprios pais, né? O pai, ele orando, os pais orando pelos filhos, essa proteção ela é recebida. Deus sempre envia seus anjos para proteger a gente, para caminhar a gente, mas eles nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Então a gente tem que pedir a Deus e dar liberdade para o anjo, para ele poder atuar na nossa vida também. Muitas vezes eles impedem grandes acidentes. Quantos acidentes foram evitados comigo sem eu nem perceber, só soube depois. Então esse pastor ele se salvou, né, e teve o privilégio desse político contar para ele que iria matar ele. Então outra história que aconteceu: uma mulher, ela estava indo para casa e nesse bairro que ela morava nos Estados Unidos estavam tendo muitos assaltos, muitos crimes, e ela teria que passar por uma rua para chegar em casa. Quando ela viu, tinha um homem parado ali passando o tempo, e ele era mal encarado, e ela falou: olha, eu tenho que passar por isso. Então ela rezou para o anjo dela. Enquanto ia passando, ela olhou para a cara dele, mas ele não fez nada. Quando ela dobrou a esquina, ela correu, se trancou no apartamento. E depois passou um tempo, ela escutou a sirene da polícia, aquelas luzes, né, vermelha, azul, e viu que teve algum problema ali. No dia seguinte ela perguntou para uma das vizinhas, e a vizinha falou que houve um crime ali, um crime de abuso. Então ela, se achando na obrigação, ligou para a polícia e falou: olha, eu passei nesse horário aí e eu vi uma pessoa muito mal encarada. E a polícia falou: a gente já prendeu ele, você pode ajudar a gente a identificar? E ela: sim. Então quando ela foi na delegacia, ela reconheceu essa pessoa e falou, e foi mais uma prova, né, contra aquela pessoa que tinha feito aquele ato de abuso. Horrível, né, pessoal? Então ela teve a proteção angélica. Então o policial, e ela perguntou: por que ele não me atacou? E o policial ficou bem curioso também e foi perguntar para a pessoa que cometeu esse grande crime aí. E ele perguntou: eu não fiz isso porque ela estava acompanhada por dois caras bem grandes, então eu não ia arriscar. Então, mais uma vez, a proteção divina. Por isso que é importante a gente orar sempre, de manhã, de noite. O que eu faço? De manhã eu oro e de noite eu vejo as coisas
que eu não fiz tão legais e que eu poderia fazer melhor. Não são coisas assim muito ruins, mas são coisas que a gente vai se aperfeiçoando. Fala assim, não, eu poderia ter feito dessa forma. E vem por intuição, vem pela conversa, muitas vezes de forma audível, mas a maioria das vezes vem por intuitivas, né? Por intuição, sensibilidade. Então isso é muito importante. Agora eu vou partir para as histórias que estão relacionadas a toques dos anjos. Uma mãe estava grávida do seu 5º filho, e então ela estava na cozinha e ela tinha uma menininha pequena, e ela estava brincando com um cavalinho de madeira para lá e para cá, e a mãe na cozinha ali cozinhando, naquele estado de gravidez, né, muitas mães às vezes ficam muito irritadas, porque é um processo muitas vezes complicado para as mães, né? E o que aconteceu? Ela quase tropeçou nessa filhinha dela algumas vezes. Então, quando ela foi empurrar o cavalinho da filha, ficou irritada e foi empurrar, uma mão impediu ela de empurrar. Ela sentiu como se houvesse uma barreira ali física sem ela conseguir. E isso acontece assim muitas vezes. E quando ela foi ver, depois se acalmou, ela podia fazer um movimento para qualquer lado, direita, esquerda, para cima, para baixo, mas para frente, para empurrar o carrinho, ela não conseguia. Então foi bem direcionado. Isso serviu de fé para ela. E quando ela foi ver, a porta do porão estava aberta. Se ela fizesse isso, a criancinha iria cair, poderia causar um grave acidente. Então, naquele momento, ela percebeu o quanto ela foi ajudada, e a criança também. Poderia ser o anjo da guarda da criança, ou dela mesmo, ou da própria família, da própria casa ali, que todo mundo dentro da família tem um anjo protetor. Nossa cidade, aqui o Rio de Janeiro, tem um anjo protetor, o Brasil tem um anjo protetor. Então, nós estamos seguros, mas a gente tem que entrar nessa conexão, a gente tem que melhorar. Então, para isso, as orações, a boa conduta sempre é bom. Então, outra história agora, de mãe também. Tinha uma mãe que ela estava bem irritada e com os barulhos dos vizinhos. Então, a filha dela estava perto dela, só que aquela raiva que acontece, né? Que ele já ficou com raiva, sabe que às vezes a gente quer bater em alguma coisa, numa parede, uma almofada, a gente quer extravasar, a gente pode gritar com os vizinhos, enfim. Todo mundo já ficou irritado alguma vez, né? Raríssimas exceções que tem pessoas que são mais tranquilas. E o que aconteceu? Ela iria bater a porta de um porão, mas ela foi impedida de bater esta porta com raiva, né? Ela ia pegar e ia descarregar na porta. Então ela foi impedida. Mas depois que ela ficou mais tranquila, quando ela olhou, a filha dela estaria atrás da porta. Então assim, quase nas escadas ali. Se ela batesse, ia bater na filhinha dela. Então a filhinha dela iria cair e iria causar um grave acidente. Então olha a presença dos anjos sempre em nossas vidas. Existem milhares de histórias. Eu mesmo já passei por cada situação de proteção, de intuição, de receber de forma audível orientação, sempre para o caminho do bem. Um anjo nunca, mas nunca vai falar para agredir alguém. Nunca vai falar para você fazer mal para alguém. Inclusive, eu tenho uma história que tinha a mãe de uma vizinha que a menina era médica, ela era o terror aqui pra gente, e eu sempre bem educado com ela. Quando a mãe foi falar comigo, aquela mãe super protetora, ela falava comigo e fazia assim, ó, fazia assim, ou seja, jogando alguma magia negativa em mim. Então eu estava com uma proteção, eu só fiquei olhando para ela. Na verdade, eu fiquei com pena dela, nem compaixão, eu fiquei com pena que ela estava super protegendo a filha, os maus comportamentos da filha, e eu fiquei sensibilidade em relação à própria mãe. Eu falei assim, ela não sabe o mal que ela estava fazendo para a filha. E uma vez eu acordei, quando eu olhei, essa mesma mãe estava querendo apertar meu pescoço de forma astral, né? Ela estava me fazendo mal. Então quando eu iria falar para voltar para ela o mal, meu anjo da guarda falou, fale anula.
olha só, né? É como Jesus falou, né? Mostra outra face. Para não dar o ciclo, eu entendi. Depois que ele falou anula, eu falei, anula todo o mal que essa pessoa quer fazer para mim. Que a mãe ficou muito chateada. A super proteção dela vai ter consequências para essa menina, que toda vez que eu falava para ela, ou seja, às vezes ela lavava a janela de apartamento, jogava sujeira toda, né, na minha casa. Eu já tinha falado 2 vezes com ela, ela ficava irritada de ser... Ela entendia que seria repreensão isso, mas não era. Eu falava de forma sempre educada e ela depois começava a bater forte, que ela morava em cima aqui de mim, bater forte porque ela ficava zangada de ter sido repreendida. Ela pensava que estava certa, né? Tem muita gente. Às vezes a gente pode achar que está certo em diversas situações e a gente não está certo, né? Então eu vou contar agora a história de uma menina. Uma criança, estava brincando com a amiguinha no quintal, ali no mato. Terminaram de brincar. A amiga foi para casa jantar e ela passou por um bequinho que pulava e iria para a casa dela. Só que quando ela foi pular, 2 mãos seguravam os bracinhos dela e puxavam ela para trás. Ela falou assim, que estranho, né? As coisas acontecem assim. Eu vou contar uma que aconteceu essa semana. Quando ela foi pular de novo, tipo, 2 braços seguraram ela não conseguia. Ela achou estranho, aí intuitivamente ela andou para o lado e foi ver do alto aonde ela iria pousar, né? Depois de pular. Quando ela olhou, tinha uma cascavel exatamente aonde ela iria pousar depois do pulo, né? Então, olha a proteção, como é maravilhoso isso, né, pessoal? A gente é muito protegido. Essa semana, o que aconteceu comigo? Eu saí de casa e quando cheguei, assim, já tinha andado na rua, eu falei, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Eu meti a mão, foi o celular. Quando eu meti a mão no bolso, o celular estava lá. Aí me deu uma confusão mental, que eu falei, não, foi a aliança. Mas eu não tiro a aliança. É muito raro eu tirar a aliança. Mas eu não tenho esse costume, ela sempre está comigo. Então, eu nem olhei para minha mão, né? Para ver se a aliança estava lá. Eu só dei as costas e voltei, indo para casa. Mas depois eu fiquei pensando, quando eu vou dormir, eu não tiro a aliança, né? Eu não boto no móvel, por que eu estou voltando? Olha só, gente. Aí eu fui, olhei para minha mão e a minha aliança estava ali. E depois eu voltei e fui em direção para ir para o trabalho. Então essas coisas acontecem e eu falei assim, gente, por que isso aconteceu? Então eu lendo muitas histórias, por isso que é importante, a gente vai aprendendo que muitas coisas não acontecem por acaso. Meu cérebro está muito bem, né? Eu acompanho, quem não sabe, eu sou diabético tipo 1 há mais de 42 anos, então eu acompanho bem, meus exames são bons, eu sempre faço exercícios, enfim, eu levo uma vida saudável. Então aconteceu essa confusão. Então para essa menininha, para essas pessoas, acontecem essas confusões. Eu não estou falando que todos os casos são isso. Se você está tendo alguma confusão mental, você deve procurar um médico. Mas no meu caso foi um fato que eu já agradeci, né, ao anjo. Falei assim, obrigado por ter me ajudado. Mas é interessante porque você realmente não sabe o que acontece. Então, pessoal, eu vou deixando aqui esse vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu peço que, se você gostou, compartilhe esse vídeo, dá um like, deixe seu comentário, porque a plataforma ela entende que o assunto é relevante, que as pessoas vão gostar. E nesse mundo, né, materialista que está tão forte, o egoísmo, a gente pode trazer um alento para as pessoas. A gente vê, né, recentemente na virada do ano, teve um show de uma cantora, eu achei aquilo tão ruim, tão negativo para a nossa cidade. Nossa cidade está recebendo um grande fluxo de coisas ruins, perversas, e eu tenho notado esses ataques espirituais muito grandes mesmo, muitas vezes quase insuportáveis.
Mas por isso que a oração do casal é muito importante, a oração da família é muito importante. Se você estiver passando por uma situação difícil, busque também se aperfeiçoar, busque oração, busque ajuda. Essa fase é só uma fase, você tem que se fortalecer. Depois você vai passar por essa fase e você vai se tornar muito mais forte. Porque hoje, né, muitas pessoas envelhecem, mas elas não amadurecem. Então a gente busque ajuda. Se você estiver precisando tá passando por uma fase difícil, mas se aconselhe com boas pessoas, com bons conselheiros, nunca com amigos fúteis. Muitas vezes as coisas ruins acontecem com a gente, não é culpa de Deus, não é que Deus abandonou a gente, é para a gente aprender. A gente tem o livre-arbítrio, os anjos também têm livre-arbítrio e os anjos aprendem com outros anjos em escalas superiores. Você sabia disso? Os anjos também estão aprendendo. E como a gente pode aprender? Eles são melhores professores do que qualquer pessoa aqui na Terra. Então eu vou deixando aqui esse vídeo, espero que tenham gostado. Então um grande abraço para vocês e que essa semana para vocês seja maravilhosa. Um grande abraço.